Gálatas, capítulo 5, os versículos de 24 a 26, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim então a palavra do Senhor. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Senhor, dá-nos Tua graça para que de fato ouçamos Tua doce voz pela Tua palavra que será pregada. E que o Teu maravilhoso Espírito, Senhor nosso, que já habita em nós, seja Ele o nosso condutor nesse instante. Seja Ele aquele que fala profundamente às nossas almas, para moldá-las segundo é a pessoa bendita de Cristo. E assim como é ensinado na Escritura, a nossa nova vida seja cada vez mais nova no aspecto das mudanças que vão ocorrendo, dos pecados que vão sendo abandonados e das virtudes celestiais que vão sendo recebidas e colocadas em prática, para o louvor do Teu nome, para nosso bem. Nesse instante também, Senhor, dê-me Tua graça, para que minhas fraquezas e pecados não sejam impedimentos, pois o nosso desejo tão somente é ouvir o Senhor falar conosco pela Tua palavra. Por isso então, Senhor, dá-me Tua graça e ser conosco nesse momento. É em nome de Cristo que te pedimos. Amém. No início de 1600, na Escócia, quando Charles I assumiu o reinado da Inglaterra, a Escócia, logicamente, pertencendo então ao Reino Unido, começou a sofrer interferências. E a Escócia, majoritariamente presbiteriana, mas o rei começou então a interferir na igreja. E conta uma história extremamente empolgante, eu gosto muito dessa história, que por ordem do rei, então, houve uma série de mudanças na igreja. E um pastor anglicano, né, um padre, não um padre, né, a nomenclatura acho que é isso, é um pastor anglicano, foi pregar numa igreja presbiteriana. E aquela época era uma época em que não havia mobílias na igreja, como hoje nós temos, com exceção do púlpito. Então, cada um levava o seu banco, a sua cadeira de casa. E no meio da pregação, uma senhora se levantou e atirou um banco contra o pregador. E lógico, contando assim, parece ser algo extremamente indecoroso, mas aquele foi um momento de avivamento, porque as palavras daquela senhora foram: ele não prega a sã doutrina. Ele não prega a sã doutrina. E daquele momento em diante, a Escócia, então, começou a trabalhar para se ver livre, não do domínio governamental da coroa britânica, mas para se ver livre do domínio eclesiástico que a igreja anglicana queria impor a ela. E qual a relação disso com o texto que nós acabamos de ler? Tudo a ver. A vida cristã, ela é mais ou menos como um cabo de guerra entre a carne e o espírito. O espírito fala pela palavra, a carne pelas suas paixões e pelas ilusões do mundo e ações de Satanás. O espírito leva os crentes a crescer na fé à medida que a palavra lhes alimenta. Mas a carne também os leva a naufragar na jornada cristã, todas as vezes em que eles são privados da palavra. Por isso que aquela senhora tirou aquele santo banco, porque logo em seguida ela disse: ele não prega a sã doutrina. Esse exemplo histórico, ele nos faz pensar sobre como crescemos na fé. Ele nos faz, por exemplo, questionar como alguém pode, de fato, nesse cabo de guerra, ora sofrendo derrotas, mas como ele pode crescer espiritualmente?
Como consignar fraquezas e vitórias numa única jornada cristã? E a resposta para todas essas perguntas não é outra, senão a suficiência do Espírito Santo, que instrui a igreja pela palavra de Deus. E Paulo diz exatamente isso aos Gálatas, que estavam também nessa batalha e que estavam ouvindo pregadores que não pregavam a sã doutrina. Infelizmente, os Gálatas não atiraram o seu banquinho, não é? Mas era esse o problema de Gálatas. Judeus que haviam aceitado a fé cristã estavam agora pervertendo as igrejas da região da Galácia, ensinando a necessidade de suplementar a fé cristã com as obras da lei. Com as obras da lei. E Paulo, então, dirigindo-se àqueles irmãos, lhes ensina que a única forma de fato, vencermos essa guerra espiritual que acontece no nosso coração e pelo nosso coração é exatamente por meio da suficiência do Espírito e da sã doutrina ou da palavra bendita do Senhor. Dito isso, irmãos, eu quero tratar com os irmãos essa manhã sobre a santificação, que é a mesma coisa de viver ou andar ou estar no Espírito. Eu quero abordar a santificação desde a sua definição até como de fato ela se realiza na nossa vida. O que é então a santificação? Alguém poderia perguntar, não é? Já que nós estamos nesse processo, como podemos atirar o nosso banquinho contra os maus pregadores que falam à carne e que tentam esconder, ocultar e omitir a voz do Espírito? O que é, então, a santificação? No nosso catecismo, o catecismo menor, o breve catecismo de Westminster, ele pergunta, na pergunta 35, o que é a santificação? E a resposta é extremamente profunda e clara. A santificação é uma obra da livre graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus. Também somos habilitados a morrer para nós mesmos, para morrer para o pecado, enquanto somos vivificados para a retidão. Então, vivificação é uma obra da graça de Deus que inclui duas ações: morrer para nós mesmos e viver para o Senhor. E notem que o texto que lemos, ele exatamente apresenta esses dois elementos da vivificação, que é aquilo que nos fará de fato vencer o nosso cabo de guerra espiritual, o processo da mortificação e o processo da vivificação. Eu vou abordar os dois distintamente para melhor compreendermos a obra da santificação. No verso de número 24, o apóstolo diz assim: os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências, ou vontades carnais. O primeiro processo da santificação é exatamente a mortificação da nossa carne. E o que é a mortificação da carne? Calvino respondeu essa pergunta dizendo: ora, mortificar a carne é viver no Espírito. O apóstolo Paulo diz que mortificar a carne envolve duas ações: a nossa conversão, por isso que ele disse, os que são de Cristo crucificaram a carne. O verbo está inclusive no auristo, que é o tempo verbal grego para o passado. Então ele está se referindo à nossa conversão. No dia em que Cristo nos alcançou, verdadeiramente a nossa carne foi crucificada, ela foi de fato aprisionada à cruz. Os cravos a prenderam na cruz. E diariamente os crentes então fazem o trabalho de mantê-la na cruz. Isso é a mortificação. Na nossa conversão, a nossa carne foi aprisionada na cruz. E diariamente os crentes trabalham para mantê-la lá. Ela quer descer. Ela é dura e resistente à morte. E luta ferozmente para descer da cruz. Então, diariamente, os crentes continuam martelando e firmando os cravos da cruz sobre a natureza carnal.
Esse processo de mortificação diária também nos é ensinado pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, 22, como sendo o despojar. Despojar é tirar. E logo em seguida ele então diz: despoja-se para que se revista. É uma única ação com duas direções. De um lado eu tiro para que eu possa colocar, e aqui o apóstolo apresenta: eu mato para que eu possa viver. Domingo passado eu tratei com os irmãos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós vimos o quão elas são antagônicas e quão a carne se levanta tentando sufocar a voz do Espírito em nós. Mas também vimos como o Espírito poderosamente nos influencia com as virtudes celestiais, para que sufoquemos a nossa carne e para que prosperemos em nossa jornada cristã. Uma das formas que o Espírito usa para que nós prosperemos em nossa jornada cristã é exatamente nos habilitando constantemente, diariamente, a crucificar a nossa carne, a deixá-la, a aprisioná-la na cruz do Calvário. Fazer com que ela de fato não desça da cruz, mas constantemente continue ali aprisionada na cruz. A mortificação, então, meus irmãos, ela de fato é algo diário, é algo da vida cristã. Os crentes necessitam constantemente se atentarem a essa verdade bíblica. E eu não sei os irmãos, mas julgo eu que a doutrina da mortificação é uma das mais negligenciadas pelos crentes. Buscamos poder, buscamos bênçãos, buscamos esperança, mas não buscamos crescer em como mortificar a nossa carne. Em Romanos capítulo 6, no verso de número 11, o apóstolo Paulo deixa bem claro, dizendo que, de fato, nós já morremos para o pecado. Porque se nós ainda não morremos para o pecado, não temos Cristo como Redentor. Então Paulo diz que é inconcebível alguém dizer que tem Cristo como Salvador e não lutar e não trabalhar arduamente, diariamente, para mortificar a sua carne, para despojar-se do velho homem. A mortificação, então, é algo contínuo, diário, é esse trabalho que é feito pelos crentes, de dia após dia, tirarem então de si o velho homem. John Stott, um pastor, um crente fiel, diz que, de fato, a mortificação da carne nada mais é do que uma figura viva das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse em Mateus: quem quer me seguir, então tome a sua cruz e negue a si mesmo, e então me siga. Então mortificar a carne é carregar a minha cruz. Cada um de nós tem a sua cruz, e a nossa cruz não são as nossas dificuldades, não são as nossas enfermidades, e nem são os nossos problemas. A nossa cruz é a nossa natureza pecaminosa, que deve ser aprisionada nela diariamente. E os cravos da crucificação da nossa natureza nada mais é do que um negar diário da nossa própria vontade. Os crentes, então, são associados pelo Senhor Jesus Cristo nesse texto, não é? Fazendo aqui uma figura de linguagem, como criminosos condenados que carregam o instrumento de sua própria condenação, a cruz. Diariamente, para seguirmos a Cristo, nós carregamos nossa cruz. E diariamente, para seguirmos a Cristo, nós aprisionamos nossa carne nesta cruz, com os cravos da negação de nossa vontade, com os cravos da renúncia do nosso querer. A crucificação da nossa carne, meus irmãos, verdadeiramente ela envolve algumas coisas, como por exemplo, vergonha. Não do pecado, não é isso que eu quero dizer. De fato, temos que ter vergonha do nosso pecado. Mas a morte de cruz era a morte mais vergonhosa. Um romano não poderia ser condenado, por exemplo, à morte de cruz. Apenas aqueles que eram estrangeiros dentro do império é que sofriam tal tipo de pena, dependendo, logicamente, do seu crime.
Então, a crucificação verdadeiramente é uma morte vergonhosa. E pense comigo, se não é de fato vergonhoso, por exemplo, quando a palavra nos diz, vergonhoso que eu digo ao mundo, né? Quando a palavra nos diz em Romanos capítulo 12, vence o mal com o bem. Veja se não é vergonhoso para o mundo quando alguém sofre algum tipo de ofensa e a Escritura diz, não retribua na mesma moeda. Ora por aqueles que te perseguem. Ame aqueles que te fazem o mal. Veja se isso não é vergonhoso aos olhos do mundo. Mas foi a vergonha que nosso Redentor também passou por nós quando subiu àquela cruz. Sendo Ele o Deus infinito, encarnado, justo e santo, condenado como um criminoso, para o nosso favor e em nosso favor. Então, a crucificação envolve sim passarmos vergonha neste mundo por causa de Cristo e por amor a Cristo. A crucificação também, de fato, é um caminho doloroso. A pessoa crucificada, ela ia morrendo por asfixia. O peso ficava apenas nos seus braços e, naturalmente, então, todo o seu tórax ia sendo tomado pelo sangue. Então, ela ia se afogando em seu próprio sangue. Era uma morte extremamente dolorosa, lenta, a ponto da Escritura, por exemplo, dizer que foi verificado se Cristo de fato já havia morrido por conta do prazo. É algo doloroso. E veja se não é doloroso mesmo, não é? Uma crucificação diária da nossa natureza pecaminosa. Infelizmente, muitos crentes, quando lidam com o seu pecado, acham que só vão lidar com ele uma única vez. Infelizmente, muitos crentes estão dispostos a lutar contra suas inclinações carnais um único dia. E se a luta for razoavelmente branda, porque se ela for um pouco mais difícil, eles não querem enfrentar. Mas a crucificação é um processo doloroso. Então é necessário que nós nos preparemos para enfrentá-la. Mas a crucificação da nossa natureza corrompida, ela não apenas nos traz dores ao nosso corpo, mas sobretudo à nossa alma. E aqui talvez esteja a grande razão porque muitos não querem lutar na fé. Porque dói espiritualmente. Quando a dor é física, nós podemos usar mecanismos para aliviá-la. Mas quando a dor é na alma, então, o único mecanismo é o perdão e a graça que o Espírito opera no coração. É por isso que muitos crentes preferem protelar os seus problemas. É por isso que muitos crentes preferem embalar os seus problemas com um papel de presente e fingir que a vida está boa enquanto está uma ruína. Porque, de fato, é doloroso lidar com os problemas. Crucificar a carne. Mas se você quer ter vitória na sua luta contra o seu pecado, não há outro caminho senão a dolorosa via cruz. Você precisa crucificar a sua carne. A crucificação também era um processo lento, como eu mencionei. E, infelizmente, muitos crentes alimentam uma esperança que é vã, achando que, de fato, por ele orar agora contra um pecado, então tudo está resolvido. Não, é apenas o início da sua luta. Os verdadeiros vitoriosos na fé não são aqueles que imaginam que destruirão a sua natureza pecaminosa de uma única vez. Mas os verdadeiros vitoriosos na fé são aqueles que sufocam todos os dias a sua natureza carnal, pecaminosa, com as cordas do Espírito. É um trabalho diário e contínuo, não ocorre de uma única vez. Mas é algo gradativo que vai acontecendo todos os dias.
Por isso, não alimente a vã esperança de achar que de um dia para a noite você vai resolver todo o seu problema. Não ache que uma oração de alguém ou um mero ir ao culto, por exemplo, vai resolver o seu problema. É apenas o início. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido, sufocando diariamente, gradativamente, a natureza pecaminosa com as cordas do Espírito. O apóstolo então diz: os que são de Cristo crucificaram a carne, com suas paixões, com sua vontade, com os seus desejos. Os que estão em Cristo, eles estão engajados nesta luta contínua e constante de crucificação de sua natureza pecaminosa. Os crentes precisam compreender esta verdade. Caso contrário, eles não vão deixar de ser salvos, porque a salvação não depende da nossa vitória sobre a carne. Mas eles serão, durante os dias de sua vida nesta terra, serão a ponta fraca do cabo de guerra. Estarão sempre fraquejando, sempre caindo, sempre derrotados. A carne triunfará sobre eles. Os que são de Cristo, eles crucificaram e crucificam dia após dia a sua natureza pecaminosa. Eu quero advertir os irmãos sobre este assunto, fazendo uma aplicação para nós. Você precisa ter cuidado com a sua natureza pecaminosa. Tenha cuidado com a sua natureza pecaminosa. O seu cuidado com ela não é de cuidar dela, é ter cuidado com os seus impulsos, com os seus levantes, com as suas tentativas. Então, seja vigilante e sóbrio quanto a isto. Não alimente a sua natureza, mas confie em Cristo. A única coisa que a sua natureza carnal precisa é da cruz, para morrer e para morrer. Os puritanos tinham um ditado que era: o pecado não morre se não for enfraquecido gradualmente e constantemente. Então, se você tem o hábito, por exemplo, de mentir, você não vai mudar de uma hora para outra. Se você tem problemas com pornografia, você não vai mudar de uma hora para outra. Se você tem problemas com o roubo, você não vai mudar de uma hora para outra. Mas você vai mudar se você gradativamente sufocar os seus impulsos carnais com as cordas do Espírito, com a verdade da Escritura. Esse é o processo de mudança que a Escritura prescreve para nós, os que cremos na palavra. Portanto, mantenha vigilância e lembre-se de sufocar gradativamente os impulsos da sua carne. Continuamente, enquanto você mortifica a sua carne, você é vivificado no Espírito e para o Espírito. Então, no verso 25, Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. A condicional "se" aqui não está questionando se alguém é crente ou não crente, não é isso. Mas a condicional "se" aqui é porque ela marca uma nova seção na carta. Essa seção vai até o verso 5, eu que estou fragmentando para a nossa melhor compreensão. Então, Paulo diz: se você é crente, a coisa mais natural é que você ande no Espírito. Assim como alguém que está vivo, a coisa mais natural é que ele respire. Então, se você é crente, a coisa mais natural é que você ande no Espírito. Então, se você é crente, ande também no Espírito. Ora, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito nós já vimos. É ser habitado por Ele, e só os crentes podem ser habitados por Ele.
é ser influenciados por Ele. Só os crentes podem ser influenciados por Ele. Ser habitados pelo Espírito é o contínuo crucificar da nossa carne, optando e desejando a sua vontade. Então, andar no Espírito é ser vivificado por Ele, é ter a nossa natureza regenerada, vivificada, aumentada, sempre com disposição para atender à voz do Senhor. Contudo, o verbo andar, no verso 25, além de estar no imperativo, que é uma ordem, ele está no modo indicativo, no grego, o que nos ensina que isso deve ser uma coisa habitual, continuada, não é ocasional, mas é algo habitual, algo que é contínuo, porque a crucificação da carne é contínua, então logicamente que andar no Espírito também é contínuo, Então o apóstolo diz, se você de fato é crente, ande no Espírito. Só que andar no Espírito aqui no verso 25, o verbo andar aqui, ele é muito específico na língua grega, no português não, mas na língua grega ele é muito específico. Há um outro verbo para caminhar ou andar no grego. Mas o termo que Paulo usa aqui era um termo de natureza militar, para formar linha, né? Linha de formação, seria uma tradução, seria... A ideia é que você anda no passo daquele que te guia. Esse é o entendimento do verbo usado aqui. Os crentes formam uma linha atrás do Espírito. Ele está na frente e os crentes o seguem. Eles não se desviam dele, como no exército. Quem já foi do exército sabe que tanto a marcha como a corrida, o pelotão segue em linha. Ninguém sai para lá ou para cá. O pelotão segue numa linha ali, eles formam um conjunto bem orquestrado. E o pelotão corre geralmente atrás do seu guia, do seu tenente. Então o que Paulo está dizendo para os crentes é, ande no passo do Espírito, ele é o seu tenente. Ele é o seu tenente. Ande nos passos dele, ou seja, se ele vai para lá, vá atrás dele, se ele vai para cá, vá atrás dele. Isso é de fato andar no Espírito. Ele está à nossa frente e nós andamos após Ele. Essa é de fato a Escritura, a palavra que o apóstolo traz para que nós vivifiquemos, ou como ele mesmo diz em Efésios, nos revistamos do novo homem que é segundo Deus. Mas aí, irmãos, eu creio que pode surgir uma pergunta nos vossos corações. Como o Espírito trabalha? Como ele anda? Porque nós vamos andar após ele, como ele anda, não é? E para responder essa pergunta, eu preciso primeiro dizer aos irmãos algumas coisas sobre o Espírito, e farei isso de forma bem breve. O Espírito é uma pessoa, ele não é uma força como algumas religiões que se dizem cristãs, mas não são, não é? Querem crer. O Espírito é uma pessoa. Assim como tem alguém do seu lado que é uma pessoa, assim também é o Espírito. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no verso de número 3, tratando do pecado de Ananias e Safira, o apóstolo Pedro disse, vocês mentiram para o Espírito. Em Atos capítulo 15, no verso de número 28, lá no primeiro concílio da igreja, quando eles escreveram uma carta para as igrejas que estavam sofrendo com o problema dos judaizantes, então a carta diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, apóstolos e presbíteros, ele é uma pessoa, extremamente pessoal, que ouve, que fala, que vê, que age. Ele não é uma força. É errado os crentes ficarem achando, por exemplo, que o Espírito é algo místico. Não, ele é uma pessoa. E esse é um mistério da fé cristã. Você é uma pessoa que tem uma pessoa dentro de você.
Aos Romanos, Paulo diz que o Espírito é como se ele fosse o responsável por escrutinar os tesouros profundos do Pai e do Filho. E ao mesmo tempo em que ele escrutina os tesouros das profundezas da Trindade, ele também é aquele que traz esses tesouros de uma forma compreensível aos crentes. A expressão que o Espírito ora em nós com gemidos inexprimíveis, tem gente que quer crer que são sons, aquilo ali é apenas uma expressão, porque não havia nada para ser dito neste mundo, acerca de como o Espírito fala aos crentes. Ele fala aos crentes pela sua palavra, essa é a sua palavra. Ele fala aos crentes lembrando a palavra, ele fala aos crentes dando entendimento do que é a palavra, ele fala aos crentes fazendo com que eles façam relações, por exemplo, das circunstâncias da vida com verdades bíblicas, com mandamentos, com episódios bíblicos, com promessas bíblicas. O Espírito é dito pela Escritura que ele é o nosso aio, o nosso instrutor. Mas, infelizmente, muitos crentes não conhecem o Espírito. Tratam o Espírito como se ele fosse um bobo da corte, responsável por apenas entreter os crentes, fazê-los fazer coisas que são tolas aos olhos dos homens e horríveis diante de Deus, porque as coisas que muitos atribuem ao Espírito não têm nenhum tipo de validade contra a luta, né, ou contra o pecado. Rodopiar, são coisas tolas atribuídas ao Espírito. Ele é uma pessoa sábia, cheio de poder e de glória, ele habita em você. Ele fala. A Escritura inclusive diz que ele se entristece, não que o Espírito tenha emoções, desculpe dizer isso. As emoções é uma característica das criaturas, mas a linguagem que a Bíblia quer dizer que o Espírito tem emoções é para mostrar o grau de envolvimento dele conosco e de como, quando nós preferimos o pecado, como isso desagrada. Ele é uma pessoa gloriosa, formidável, fala ao coração pela sua palavra. Esse é o Espírito. Nós deveríamos ter mais comunhão com o Espírito. Infelizmente, é um mal da igreja moderna. Nós queremos ter comunhão até com o diabo, menos com o Espírito. Somos aplicados na nossa playlist no YouTube, por exemplo, mas não somos aplicados em conhecer as obras do Espírito. Somos extremamente aplicados em todo tipo de coisa que nos traga algum prazer físico, momentâneo. Mas nós não conhecemos a pessoa que foi designada para ser o nosso companheiro de jornada cristã. Essa é a linguagem que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele é o Paracleto, ele é o Consolador. Nunca se ausentará de nós. E quando a morte nos vier, ele ainda estará ali, influenciando nossa alma com o consolo glorioso que vem do céu. Essa é a pessoa do Espírito, e Paulo diz: andem nele, andem após ele, no passo dele. Há algumas coisas que precisamos aplicar às nossas vidas, e uma delas, sem dúvida alguma, é a nossa atenção para com a pessoa do Espírito. Suas obras, sua vontade, como ele age segundo o que a palavra nos diz. John Owen foi um pregador do século XVII, um grande estudioso da pessoa do Espírito, e ele então lista algumas coisas que nós precisamos observar, que o Espírito faz, trabalha, o modo como ele trabalha, a sua obra em nosso coração. Isso nos ajuda a viver e andar no seu passo e a mortificar a nossa carne. Então Owen diz: o Espírito ajuda o crente a se lembrar das palavras de Cristo.
E ele ensina aos crentes o que significam as palavras de Cristo. Quantas vezes nós somos angustiados, fustigados com alguma inquietação deste mundo, e oramos e o Espírito nos lembra um evento como Jesus acalmando as tempestades, e aquilo vem como que um bálsamo e aquieta as nossas almas. O Espírito nos lembra a palavra e nos ensina o que ela significa. Certa feita eu estava numa grande dificuldade. As dúvidas quanto ao pastorado. Depois de ser aconselhado, eu fui verificar quais eram as razões das minhas dúvidas. Ora, as minhas dúvidas não tinham outra razão senão numa confusão que eu havia feito. Deixei de ser o pastor para ser o salvador das ovelhas. E foi naquela noite difícil e escura da alma, como é chamada, que o Espírito me lembrou o texto de João 3, não o verso 16, mas a partir do verso 19, quando os discípulos de João Batista passavam pela mesma coisa que eu. Eles chegaram para João e disseram: olha, tem um problema, aquele cara que você batizou agora leva as multidões para ele, e nós vamos ficar sem ninguém, a igreja vai ficar sem ninguém. E João disse o seguinte: quem tem a noiva é o noivo. Nós somos apenas os amigos do noivo. E deste dia para cá, eu ando em paz quanto ao meu ministério, porque continuamente eu sou lembrado, eu sou apenas um amigo do noivo. Isso é um negócio formidável. Só o Espírito opera estas coisas. Somente Ele pode fazer isso. Em segundo lugar, o Espírito glorifica a Cristo. Sua vontade, mesmo que contrária à nossa, é visando a glória de Cristo e o seu próprio bem, então confie nele. Ele glorifica a Cristo. Em terceiro lugar, o Espírito derrama o amor de Deus no coração do crente. Você não é amado por Deus porque você fez alguma coisa, você é amado por Deus porque Deus quis te amar. É simples, mas a nossa carne se levanta contra esta verdade. Então o Espírito me lembra: olha, você não tem nada de bom, mas Deus te ama. Por quê? Porque Ele quer te amar. É um amor eterno. Então o Espírito derrama o amor de Deus no nosso coração. O Espírito dá testemunho aos crentes de que eles são filhos de Deus. Romanos 8 fala muito sobre isso. Principalmente quando nós nos encontramos em pecado, Satanás se levanta com nossa carne para questionar nossa salvação. Quando nós pecamos, por exemplo, Satanás se levanta e pergunta: mas você é filho de Deus mesmo fazendo isso? Não é possível, cara. Você que ora, que prega, que testemunha, você que é o pastor, é o missionário, é o presbítero, é o irmãozinho, é você, e você faz isso? Isso são ataques contra a verdade de que nós somos filhos de Deus, pela graça em Cristo. Então o Espírito vem e nos lembra que nós somos filhos, não pelo que fazemos, mas porque ou pelo que Cristo fez por nós. O Espírito sela a fé no coração dos crentes, é o que diz o apóstolo em Efésios, capítulo 1. E sabe o selo que tem lá em Apocalipse, que o pessoal acha que é marca da besta, né? Quando fala da marca, aquilo nada mais é do que uma menção nítida daqueles que não têm o Espírito. A fé é selada pelo Espírito. O Espírito também é o penhor da nossa herança, então dia após dia ele fica certificando ao crente que ele é salvo, porque ele é o penhor. Deus o encarregou de firmar o nosso coração na verdade da salvação. E como nós somos fracos, nossos olhos se enamoram com as coisas do mundo, então o Espírito tem que vir e atestar a veracidade da nossa salvação ao nosso próprio coração. Dia após dia,
incansavelmente Ele opera estas verdades. O Espírito unge os crentes, Ele concede dons e talentos aos crentes. Não existe esse negócio de segunda bênção, terceira bênção, quinta bênção. No dia que você foi salvo, você foi ungido, você foi habitado por Ele. Sua morte foi crucificada, foi presa na cruz, e agora nós a matamos dia após dia, e fazemos isso no poder e na força do próprio Espírito. O Espírito habita no coração dos crentes. É por isso que nós não temos ou não tememos, por exemplo, o mal. É estranho você ir num culto e um crente dizer que está possuído pelo Satanás. Ora, isso não é nenhum contrassenso, isso é uma loucura, porque o Espírito habita nos crentes. E que poder tem ele se o diabo consegue tomar a pessoa que ele habita? Para vocês perceberem o nível de loucura que muitos crentes estão vivendo. João nos diz, nós temos o Espírito, então nós não tememos Satanás. Ele não pode tocar, o maligno não toca nos crentes. Ele pode encher o nosso caminho de pedra, ele pode atrapalhar a nossa vida, ele pode colocar coisas ruins no nosso caminho, ele pode tornar o nosso caminho tempestuoso, mas ele não pode tocar nos crentes. O Espírito habita nos crentes. Ele pode se revoltar contra os crentes, mas ele não pode tocar nos crentes. Então ande no Espírito, disse Paulo. Siga o Espírito, é isso que ele faz essas coisas todos os dias em nós. O Espírito ouve os crentes. Se existe uma pessoa que merece nossa confissão, não é o vigário, é o Espírito. Ele ouve nossas confissões. E o melhor de tudo, ele ouve com compaixão. Ele não julga dizendo assim, mas rapaz, ontem você caiu de novo e já caiu de novo agora, tu é doido? Isso é um linguajar nordestino, né? Você é doido, já caiu de novo. Ele não faz isso. Ele vê as nossas lágrimas. Ele ouve nossa súplica com compaixão. E ele então as remete ao verdadeiro intercessor que é Cristo, que está diante do Pai. E elas vão todas bem organizadas, as orações, segundo é a vontade do Pai. Ande após o Espírito. Ande no passo do Espírito. Ele é o nosso sargento, nosso general. Então ande após ele. Eu quero concluir, meus irmãos, eu não vou expor o verso 26, porque o verso 26 faz parte dos versos de 1 a 5. Então eu vou tratar domingo que vem, quando eu for falar sobre a vida no Espírito e a igreja. A vida na igreja, a comunidade. Então eu vou tratar disso. Mas eu quero aplicar essa verdade aos irmãos, lembrando exatamente algumas coisas para a nossa aplicação. Em primeiro lugar, permaneça no Espírito e você crescerá espiritualmente. É isso que a Escritura ensina. Então você não vai crescer espiritualmente, por exemplo, indo lá em Aparecida do Norte, fazendo uma viagem pelas terras bíblicas, indo lá na igreja onde tem o pastor fulano. Não. Você pode ir em qualquer um desses lugares para fazer lazer, ou se quiser gastar o seu dinheiro, mas você não vai crescer espiritualmente. Você só vai crescer espiritualmente se você andar após o Espírito. Esse é, de fato, a verdade bíblica, a suficiência do Espírito para nosso crescimento, vitória contra a nossa carne. Contudo, muitos irmãos, honestamente, eles aguardam alguma forma estranha do Espírito tocar neles. Muitos crentes acham que o Espírito vai dar um sonho e ele vai se tornar um mega espiritual. É verdade que o Espírito, ele é Deus e ele faz o que ele bem quer. Contudo, o Espírito não é escravo do seu poder para fazer uma coisa só porque você acha que ele pode fazer.
Ele não é escravo do poder dele. Se ele quiser te dar um sonho, que ele dê, louvado seja ele. Mas não é assim que ele trabalha. Não é assim. O Espírito usa os meios, os instrumentos que ele mesmo decidiu empoderar para operar no coração dos crentes. Isso é chamado de meios de graça, porque são os meios que derramam a graça ou trazem a graça ao nosso coração. A palavra. Não seja negligente na sua leitura bíblica. Não ache que o Espírito Santo vai te lembrar alguma verdade da qual você não conhece. Não pense coisas contrárias ao Espírito. Ele não vai aplicar uma doutrina ao seu coração da qual você nunca ouviu falar. Então, aplique-se em conhecer a palavra. Ele fala pela palavra. Ele é o fiel intérprete da palavra. Então, leia a palavra. Ore a palavra, cante a palavra, estude a palavra. O Espírito também fala ao coração dos crentes pelos sacramentos, o batismo, a ceia. Quando uma pessoa é batizada, quando uma criança é batizada, o Espírito usa o sacramento para comunicar graça aos crentes. Porque você agora começa a olhar e você vê um pecador também se juntando ao número dos santos, no caso do sacramento batismal. Quando a ceia é ministrada, o Espírito usa o pão e o vinho para comunicar a obra bendita do Senhor Jesus Cristo a nós. O pão representa a sua obediência, sua vida, o sangue, sua morte. Ele morreu por mim, ele obedeceu por mim, então, por que eu vou para o céu, se eu sou tão desobediente? Por causa da obediência de Cristo. Mas como é que eu vou para o céu se eu tenho pecados? Esses pecados já foram pagos por Cristo. Então o Espírito ministra essas coisas ao nosso coração. O culto, a adoração, o Espírito usa estas coisas para ministrar graça a nós. A oração, a vida de oração, também tão negligenciada. Falar com Ele, contar a Ele as labutas, as dificuldades, as tristezas, as alegrias. Suplicar-lhe por ajuda, a vida de oração. Faça isso e você crescerá espiritualmente. Faça isso e você prosperará sobremaneira. Andar após o Espírito, estar no Espírito, viver no Espírito, não envolve experiências emocionais, envolve uma vida de uso dos meios da graça, que Ele decidiu usar para nos comunicar graça. Torne isso um hábito bíblico, espiritual, né? Um hábito santo na sua vida. Isso é, de fato, andar no Espírito. Em segundo lugar, andar após o Espírito envolve mortificar a carne. Já tratei disso. Então lembre-se, todas as vezes que você optar pelo seu pecado, você optou por não seguir o Espírito naquela situação. Ah, pastor, eu briguei com a minha esposa porque ela me ofendeu. Pois é, naquela ofensa você decidiu não andar após o Espírito. Por isso você brigou com a esposa. A ofensa dela foi apenas um instrumento que a carne usou para ser atendida, para ser gratificada. Lembre-se disso. Ah, pastor, lá no meu trabalho eu precisei mentir para agradar o patrão, não perder o emprego. Não. A exigência do seu patrão, algo do tipo, foi apenas o meio externo que descobriu um temor que há no seu coração. Não confia de fato no Senhor para sustentar a sua vida. Então você optou por atender ao seu temor e não andou após o Espírito. São apenas exemplos. Apenas exemplos.
aos nossos jovens e adolescentes, né, que são tão bombardeados com essa ideia de que eles estão vivendo a explosão dos hormônios. Então, quando eles se iram, respondem mal aos pais, quando eles veem alguma coisa proibida na internet, é porque são adolescentes? Não, é porque eles decidiram não andar no Espírito naquela questão, mas atender aos desejos da sua carne. Eu nunca vi um hormônio ter pernas, cabeça, braço para guiar alguém. Nunca. Mas eu conheço pessoas que os usam para justificar as suas decisões pecaminosas. Então, andar no Espírito é dar não à nossa carne. E em terceiro e último lugar, não há outro antídoto contra o pecado, senão a obra do Espírito. Não há alternativas. A única coisa que pode nos dar vitórias contra o nosso pecado é a pessoa e a obra do Espírito. Mas, infelizmente, meus irmãos, muitos crentes foram ensinados e praticam com maestria aquilo que é chamado de o divórcio da vida. As pessoas divorciam a sua vida. Sabe essa área aqui? Não, essa área aqui é só a medicina que trata. Não, Deus não tem nada a ver com essa área. Entendeu? Sabe lá no meu trabalho? Não, lá no meu trabalho quem vai resolver os problemas do meu trabalho, por exemplo, é o RH. Como Deus não tem um departamento de RH, Ele não pode fazer nada por mim naquele trabalho, lá naquela situação. Os crentes estão divorciando suas vidas do Espírito Santo. Divorciam seus corpos. Certa feita, acompanhando um irmão que havia amputado uma perna, ele me perguntou: pastor, o que é que a Bíblia tem a dizer sobre a amputação da minha perna? Eu perguntei: você quer saber sobre o processo ou sobre como você vai reagir à perda da perna? Se você estiver perguntando sobre o processo de cortar a sua perna, a Bíblia não diz nada, mas sobre como você vai reagir e viver a partir de hoje, ela diz tudo. Mas os crentes estão divorciando suas doenças do Espírito Santo. Não, a minha tuberculose, o meu câncer é só meu, o Espírito não tem nada a ver com isso. Não, eu estou rabugento, mas também eu sofro tanto. Ora, está divorciando o espírito do seu sofrimento. Muitos idosos são pessoas, mesmo crentes, se tornam pessoas intragáveis. E a razão não é outra, eles divorciam a sua idade avançada, os problemas da idade avançada, da pessoa do espírito. Por que você é rabugento? Porque eu sou velho. Não, porque você é pecador e não quer seguir o Espírito. O divórcio da vida tem sido um dos grandes tropeços na vida cristã. Divorciam do Espírito o trabalho, os corpos, as doenças, a casa, a família, o lazer, os estudos, tudo. Qual é a única coisa que normalmente nós ligamos com Deus e a sua palavra? É quando a gente está no meio de crente. Quando está ali na igreja, no culto. E o resto? Não, o resto de Deus não tem nada a ver com isso. Esse tipo de coisa, meus irmãos, tem levado muitos crentes à ruína, à destruição de relacionamentos, de vidas. Lendo a história de uma moça que cometeu suicídio, na sua carta, então ela disse: eu dei a Deus 1 ano de prazo para mudar a minha vida. Como Ele não mudou, então eu decidi encerrá-la. Isso revela que aquela moça tinha de fato dores profundas, mas também tinha um grande divórcio.
Ela separou os seus problemas, suas dores do espírito. E ela achou que Deus, de fato, só se importaria com ela se, de fato, toda a sua dor fosse eliminada. Como não aconteceu, ela deu cabo de si. Não faça isso, não se divorcie do Espírito. Não se divorcie do Espírito. Não há nenhuma área na vida cristã a qual o Espírito não tenha conhecimento, poder e graça para influenciar. Nenhuma área. Nenhuma área. Finalizo com as palavras de um pastor chamado John Flavel, que ele disse o seguinte: o Espírito, pela palavra, nos ensina a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de sofrer e a maneira mais consoladora de morrer. Que Deus seja conosco. Amém.